Certamente, há um consenso entre os estudiosos bíblicos de que a data exata do retorno de Jesus é desconhecida. Desvendando o seu canal de conhecimento. No entanto, a Bíblia fornece uma série de eventos e sinais que indicam a aproximação desse evento crucial. Entre esses sinais, destaca-se a presença de falsos cristos, indivíduos que afirmarão ser o próprio Cristo ou mensageiros enviados por ele. Esses impostores proferirão falsidades, mas conseguirão angariar seguidores. Essa é apenas uma das indicações apontadas nas Escrituras que os estudiosos consideram ao refletirem sobre a segunda vinda de Cristo. Jesus, no livro de Mateus, capítulo 24, versículos 23 a 26, adverte seus discípulos sobre a ameaça de falsos cristos e profetas. Ele alerta que esses impostores buscarão confundir e enganar muitos por meio de milagres e sinais impressionantes. O conselho de Jesus é claro: não se deixem levar por alegações de que o Cristo está em lugares específicos, seja no deserto ou dentro de uma casa. É que a segunda vinda de Cristo será evidente e inconfundível, não restrita a localidades específicas. Esta passagem serve como um aviso para que as pessoas estejam vigilantes, não aceitando de forma ingênua as declarações enganosas, e compreendam que a manifestação de Cristo será clara e universal, não vinculada a locais particulares. Não permitam serem iludidos por declarações enganosas relacionadas à vinda de Cristo. Aumentará significativamente a ocorrência de conflitos e guerras entre nações ou grupos dentro de uma nação. No livro de Mateus, no capítulo 24, versículo 6, Jesus destaca que as pessoas ouvirão falar de guerras e rumores de guerras, aconselhando a não se alarmarem, pois esses eventos são inevitáveis, mas não sinalizam imediatamente o fim dos tempos. Essa passagem sublinha a ideia de que, ao longo da história, conflitos e perturbações ocorrerão. Mas é crucial não interpretar esses eventos como o fim do mundo ou a chegada iminente de Cristo. Em vez disso, Jesus orienta seus seguidores a manterem a fé, entendendo que esses eventos fazem parte do curso normal da história e que o verdadeiro fim ainda está por vir. Essa mensagem serve como um estímulo para perseverança e fé diante das adversidades e incertezas que as pessoas podem enfrentar em suas vidas. Outro sinal destacado inclui fomes, terremotos e epidemias, eventos que se espalham globalmente, trazendo consigo consequências significativas. No livro de Lucas, capítulo 21, versículo 11, é registrado que ocorrerão grandes terremotos, epidemias e fomes em diversos lugares, acompanhados por eventos terríveis e grandes sinais. No versículo mencionado, Jesus descreve uma série de eventos catastróficos, incluindo grandes terremotos, epidemias e acontecimentos terríveis, considerados como sinais do fim dos tempos antes do retorno de Cristo. Esses eventos são interpretados como indicadores de que o mundo enfrentará dificuldades e tribulações significativas, cumprindo as profecias bíblicas relacionadas à segunda vinda de Jesus. Essas profecias e sinais são encontrados em diversos trechos dos Evangelhos e no Apocalipse, gerando interpretações e debates ao longo da história cristã. Eles são vistos como um apelo à vigilância, fé e preparação espiritual. Outro sinal destacado é a perseguição generalizada dos cristãos, prevendo que serão alvos de todos, enfrentando uma perseguição irracional. No livro de Lucas, capítulo 21, versículos 12 a 19, Jesus adverte sobre prisões, julgamentos e até mortes de cristãos por causa de seu nome.
Contudo, promete a presença de Deus e sua proteção, bem como recompensa da vida eterna para aqueles que permanecerem fiéis, destacando a ideia de que a fé em Cristo pode trazer adversidades, mas também promessas divinas de sustento e recompensa. O quinto sinal refere-se ao abandono da fé por parte de muitos que se autodenominam cristãos, incapazes de suportar a pressão contra eles. Além disso, destaca-se uma grande rebelião mundial contra Deus e Jesus, conforme mencionado em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1. O alerta aqui é sobre a possibilidade de alguns abandonarem a fé nos últimos tempos, seguindo ensinamentos enganosos e inspirados por espíritos malignos. Esse cenário envolve uma rebelião significativa contra Deus e Jesus, conforme profetizado. O significado desse versículo, que afirma que o Espírito Santo claramente diz que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé, aponta para a seriedade e importância da mensagem. A declaração do Espírito Santo sugere uma previsão de que, em algum ponto futuro denominado os últimos tempos, algumas pessoas que antes eram crentes abandonarão sua fé cristã. Elas serão influenciadas por espíritos enganadores, indicando forças enganosas e malignas que as afastarão da verdade. A expressão espíritos enganadores pode referir-se a falsos ensinamentos, ideologias contrárias à fé cristã ou influências malignas que levam as pessoas a se desviarem do caminho da fé. A menção específica de ensinamentos de demônios sugere que as ideias e crenças que levam ao abandono da fé podem ter origens em influências demoníacas, buscando desviar as pessoas do cristianismo. Sugere que as ideias e crenças que levam ao abandono da fé podem ter origens em influências demoníacas, buscando desviar as pessoas do cristianismo. Este versículo serve como um alerta aos cristãos para que estejam vigilantes, discernindo os ensinamentos e influências que encontram, destacando a importância da fé e permanência na verdade cristã diante de adversidades e influências enganosas nos últimos tempos. O sexto sinal da segunda vinda de Cristo é a traição e o ódio, indicando que pessoas próximas e amigos trairão os seguidores da fé cristã. Consultando Marcos, capítulo 13, versículos 12 a 13, Jesus prevê que durante tempos difíceis, a lealdade familiar será quebrada com irmãos traindo e pais entregando seus filhos à morte. A lealdade familiar será quebrada, com irmãos traindo irmãos e pais entregando seus filhos à morte. A rebelião e hostilidade dentro das famílias se tornarão realidade. Jesus também adverte que, por causa da fé em Cristo, aqueles que seguem seu caminho serão amplamente odiados e perseguidos. No entanto, ele oferece encorajamento, afirmando que aqueles que permanecerem fiéis até o fim serão salvos. Estes versículos ressaltam a ideia de que a fé em Jesus pode causar conflitos e divisões, até mesmo dentro das famílias. No entanto, aqueles que mantêm sua fé firme e perseveram, apesar das adversidades, serão recompensados com a salvação. Estes versículos ressaltam a ideia de que a fé em Jesus pode causar conflitos e divisões, até mesmo dentro das famílias. No entanto, aqueles que mantêm sua fé firme e perseveram, apesar das adversidades, serão recompensados com a salvação. Agora chegamos ao sétimo sinal. O amor diminuirá. Muitos experimentarão um esfriamento do amor, com desconfiança em relação aos outros e uma perda do amor por Deus, principalmente devido à falta de firmeza na fé. Mateus 24, versículo 12, alerta que, devido ao aumento da iniquidade, o amor de muitos esfriará. Este versículo serve como um aviso sobre as consequências do crescimento da maldade, injustiça e pecado. Sugere que, em tempos difíceis e tumultuados, é crucial que os seguidores de Cristo mantenham o amor e a bondade em seus corações, resistindo à dureza diante das circunstâncias.
Em vez disso, devem buscar manter sua fé e o amor ao próximo, mesmo diante de desafios e adversidades. O próximo sinal, o 8º, refere-se à propagação do Evangelho em todas as nações. Jesus afirma em Mateus 24, versículo 14, que a boa notícia do reino de Deus será pregada em todo o mundo como testemunho a todas as nações. E então virá o fim. Este versículo destaca a importância de espalhar a mensagem do Evangelho a todas as partes do mundo como parte do plano divino para a redenção e o cumprimento dos tempos. Chegamos agora ao tópico do Anticristo. Segundo Tessalonicenses 2, versículos de 8 a 10, descrevem que um líder mundial surgirá aparentando ser a solução para todos os problemas, mas será, na verdade, uma entidade maligna e destrutiva. Este líder se voltará contra Deus, profanará o templo de Deus e perseguirá cruelmente todos aqueles que se opuserem a ele. Este líder se voltará contra Deus, profanará o templo de Deus e perseguirá cruelmente todos aqueles que se opuserem a ele. No entanto, Jesus triunfará sobre o iníquo, revelando-se como o único que o Senhor Jesus destruirá pela manifestação de sua vinda, desfazendo toda a falsidade e engano. Quando Jesus retornar, ele destruirá com sua autoridade divina. Este aviso destaca a importância de permanecer fiel à verdade de Deus e não ser enganado por influências malignas. O 10º sinal refere-se a uma grande angústia, guerra e conflito em Israel, um período caracterizado por ódio e opressão contra Israel, resultando em muitas mortes devido a diversos tipos de desastres. O livro de Lucas, capítulo 21, versículos 20 a 24, profetiza a destruição de Jerusalém e aconselha as pessoas a fugirem quando a cidade estiver cercada por exércitos, indicando a iminência da destruição. O livro de Lucas, capítulo 21, versículos 20 a 24, profetiza a destruição de Jerusalém e aconselha as pessoas a fugirem quando a cidade estiver cercada por exércitos, indicando a iminência da destruição. Jesus descreve os tempos de aflição que se seguiriam, predizendo que Jerusalém seria conquistada por nações estrangeiras até que se completassem os tempos dos gentios. Esses versículos fazem parte da profecia de Jesus sobre eventos futuros, sendo uma parte crucial do discurso sobre o fim dos tempos registrado em Lucas 21. Outro sinal a ser observado são os eventos cósmicos descritos como sinais no céu. Além de eclipses, meteoritos e escuridão, ocorrerão fenômenos inexplicáveis. No livro de Mateus, capítulo 24, versículo 29, Jesus descreve eventos cósmicos que ocorrerão imediatamente após um período de tribulação. Isso inclui o escurecimento do sol, indicando que o sol deixará de brilhar, resultando em escuridão durante o dia. A lua não dará sua luz, sugerindo que ela não refletirá mais a luz do sol, causando escuridão durante a noite. A queda das estrelas do céu é uma linguagem simbólica que descreve a queda ou apagamento de corpos celestes, indicando perturbações no espaço cósmico. O abalo dos poderes dos céus refere-se a perturbações nos elementos celestiais e cósmicos. Estes eventos cósmicos são descritos como sinais que seguem um período de tribulação. Esses sinais, incluindo a destruição de Jerusalém e eventos cósmicos, são parte das profecias de Jesus sobre o fim dos tempos. Eles servem como alertas para a importância da vigilância espiritual e a compreensão de que, apesar das zombarias dos não-crentes, a promessa do retorno de Jesus será cumprida. E a promessa do retorno de Jesus será cumprida. O livro de 2 Pedro, no capítulo 3, versículos 3 e 4, alerta sobre zombadores nos últimos dias, pessoas que seguirão suas próprias paixões e questionarão a promessa da vida eterna, céticos em relação à segunda vinda de Jesus.
Esses zombadores expressarão dúvidas, argumentando que desde os tempos antigos tudo permanece inalterado, questionando a falta de cumprimento da promessa divina. Isso reflete uma falta de respeito pelos outros e uma ausência de compaixão, indicando que a maldade se tornará norma, sem remorso, ao causar dano aos outros. O segundo conjunto de versículos, em 2 Timóteo 3, 1, 5, descreve as características negativas das pessoas nos últimos dias. Estes incluem egoísmo, avareza, orgulho, blasfêmia, falta de amor familiar, entre outros. Alerta que essas pessoas podem aparentar piedade, mas negarão o poder dela. O conselho é se afastar delas e manter a fidelidade a Deus, mesmo em tempos difíceis. O último sinal apresentado é um tempo de grande tribulação, conforme mencionado no capítulo 9 de Daniel, prevendo 7 anos de tribulação, sendo os últimos 3 anos e meio conhecidos como a Grande Tribulação. Mateus 24, versículos 21 e 22, descrevem essa tribulação como a pior que o mundo já viu, com a promessa de que esses dias serão abreviados por causa dos eleitos, para que ao menos alguns possam sobreviver. Isso destaca a soberania de Deus e sua preocupação, oferecendo esperança mesmo em meio à grande tribulação. Essa abreviação é uma demonstração da providência divina, garantindo que por causa dos eleitos haverá sobreviventes. Agradeço profundamente por dedicar seu tempo a assistir a este vídeo. Espero sinceramente que as informações compartilhadas tenham sido enriquecedoras para a sua compreensão e reflexão. Para continuar recebendo conteúdo relevante e inspirador, convido você a se inscrever no canal. Sua inscrição é fundamental para fortalecer nossa comunidade e manter o diálogo sobre temas significativos.